Nós vamos começar pela cabeça. No caso, é uma peça de um corpo único. Então, nós começamos fazendo um anel mágico, nosso melhor amigo, para quem faz amigurumi, com 6 pontos baixos dentro. Vamos lá. 1, 2, 3. Ui, não sei soltar. 4, 5, 6. E aí, essa foi a primeira carreira. A próxima carreira, nós faremos 6 aumentos para chegar a 12 pontos. O que é um aumento, para quem não sabe? É quando você pega num ponto de base e você coloca 2 pontos baixos dentro. No caso, 2 pontos. O nosso será ponto baixo porque é o ponto qual nós vamos trabalhar. O amigurumi, ele é uma peça que cresce em espiral. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, nesse aqui, que é o próximo, nós colocaremos 2 pontos. Ó. Fiz o primeiro, fiz o segundo. Vamos lá. 1, 2. Ah, tem um detalhe. Para ajudar a marcar, muita gente coloca esse alfinetezinho. Então, já estamos no terceiro, você marca o primeiro ponto. Tem que decidir se você vai marcar o primeiro ou o último para depois não dar erro, né? Normalmente, eu marco o primeiro e eu gosto muito de marcar com pedaços de linha. É um antigo hábito meu que eu trouxe, apesar de ter muitos grãos perdidos por aí, eu particularmente gosto de usar linha. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, 4. Aí no próximo ponto aqui, vou colocar 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Última dupla. Por isso que eu não gosto. 11. Mas aí é uma questão minha. Tá vendo? Porque eu me enrolo sozinha. 12. Esse será o próximo ponto, o primeiro da nossa próxima carreira. A próxima carreira vai ser um ponto baixo, viram? Já tá redondinho, e um aumento. Por quê? Aqui nós temos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é esse. 10, 11, 12. Vamos seguir? Outra coisa que eu particularmente não gosto do grampo é que ele tem que ficar toda hora tirando. Mas vou fazer essa carreira com vocês e aí depois a gente adianta. 1, 2, 3. O que eu fiz aqui? Um ponto baixo e um aumento. Aí vamos de novo. 4, um ponto baixo, outro aumento. 5, 6, 7. Porque se vocês repararem, o esquema funciona como? Com uma lógica matemática. 9. Você vai crescer de 6 em 6. 11, 12. Você vai crescer, aqui inicialmente na matemática nós tínhamos 6, depois, deixa eu só dar o zoom. Depois nós ficamos com 12 e agora com 18. E a próxima carreira é 24 e a seguir é 30. Vou pausar e volto quando essa parte estiver finalizada. Bem, voltamos aqui, temos nossos 30 pontos, depois de fazer a carreira aqui, as carreiras. E, bem, agora nós vamos fazer o quê? São 5 carreiras, repetindo essa mesma quantidade de pontos a cada rodada. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu prendo com linha normal às vezes. Aquela coisa pra você não ficar contando sempre. No caso, eu acabo contando sempre por hábito também. Mas eu acho que ajuda. 1, 2, tá vendo? Coloquei aqui, é um pedaço de uma outra linha. E agora nós vamos fazer 5. 30 pontos, porque é um ponto sobre ponto. Já volto. Bem, fizemos as 5 carreiras, marcando os 30 pontos. São 5 carreiras de 30 pontos cada, o meu marcador tá aqui. E agora nós vamos colocar os olhos. Os olhos eu vou colocar entre a 7ª e a 8ª carreira. Então vamos lá, essa aqui é a 10ª, essa é a 9ª, essa é a 8ª e essa é a 7ª. Então é aqui. Já vou
Você pode marcar para poder visualizar com grampinho. Já tinha até marcado com a agulha. E vamos ter 8 pontos de intervalo. Vamos lá contar juntos. Se está aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser nessa altura aqui. Foi. Já enfiar o nosso olhinho, para ninguém se perder, nem se furar, que é uma preocupação, né? Importante que, por exemplo, eu estou colocando o olho com trava de segurança, mas vocês podem bordar também o olho. Vamos colocar no outro. E aí a gente volta pro crochê. Nós vamos fazer a próxima carreira, ela tem 4 pontos baixos e um aumento. Ou seja, de 30 pontos... enfim. De 30 pontos que nós temos aqui, nós vamos para 36. Porque faremos 6 aumentos, tá? Já volto. Bem, fiz a carreira com 4 pontos, mais um aumento, dá pra ver aqui. Os olhos ficaram assim. E agora, bem, para quem quiser trocar de cor, no caso tem algumas calopsitas fofíssimas, que tem a cabeça amarelinha, corpo cinza, ou um corpo, a cabeça mais branquinha e um corpo também cinza, esse é o momento. Para quem não quiser, vai fazer uma calopsita amarela, como é o meu caso, uma amarela bem clarinha, porque é justamente a que eu conheço. Agora a gente faz uma pequena pausa de novo e vamos pensar em bordar o nariz. O nariz, ele fica, essa é a 7ª carreira, certo? Essa é a 8ª. Ele fica entre a 8ª e a 9ª e nesse espaço bem no meio. Ó, 1, 2, 3 pontos aqui, 1, 2, 3 pontos ali, ele fica nesse intervalo aqui, com 2 pontos, ver se vocês conseguem visualizar bem no meio. Eu vou fazer um triângulo, que vai ter 2 pontos aqui nessa base, vim pra cá nessa altura e aqui. E ele é com a mesma cor que eu vou fazer os pés, tá bom? Então, você vem, aqui eu optei por esse bege, é o chantilly, eu já dei a numeração. E aí eu bordei mesmo com a agulha de tapeceira. Vou fazer isso agora. Já voltamos. Ó, bem simples. Só para delimitar as partes. Aqui eu fiz a base dele. Aqui é uma lateral. E aqui nós vamos fazer outra lateral. Tá vendo? Fizemos um triângulozinho. Esse triângulo será preenchido e esse será o bico da nossa calopsita. Quem quiser pode usar também uma linha mais fininha. Eu particularmente não gosto, eu acho interessante dar o volume, porque elas não têm um bico tão pequeno assim, né? Não são um canário da vida, elas têm um bico mais avantajado. Aí é só ir preenchendo, tá bom? Ó, assim. Ui, entra. Nessas horas a gente coloca as nossas habilidades de bordadeiras para jogo. Já volto com ele completinho. Aqui, voltando, fiz um bico até mais avantajado. Tá vendo? Corto o fio, ele vai ficar lá dentro. E tem mais um detalhe importante, que é do próprio novelo mesmo, você pode puxar, tira um pedaço do fio do tom do corpo, né, que você tá fazendo, da cabeça. Corta esse pedaço, um pedaço mais ou menos. E o que a gente vai fazer? Coloca na agulha de tapeceiro, por quê? Nós vamos fazer um detalhe das pálpebras. Elas não têm um olho tão grande assim. Normalmente o olho, para quem observa bem uma calopsita, né? Ele é menor que o da... Ele é menor que o bushzinho, proporcionalmente. Mas nós vamos fazer um detalhe, que é o quê? Eu vou vir aqui, dar um zoom bem dado. Tô vindo, ó, na lateral do olho, bem no meio da 7ª e da 8ª carreira. Vim, vou pegar a linha e passar aqui por fora. Qual é o meu intuito? Meu intuito é circundar. Vou fazer aqui uma pálpebra, como se fosse a de cima, e a de baixo, depois. E vou fazer a mesma coisa do outro olho, tá bom? Vamos lá, fiz assim. Não aperto muito, mas também não deixo muito frouxo. Porque se você deixar muito frouxo, eu acho que dá uma envelhecida na expressão. Sim, estamos trabalhando com expressões. Ó, vai. Cuidado com a parte interna, para não ficar uma zona. Volta aqui de novo.
Fiz. Daqui, a gente já vai pensando no outro. Tá vendo? Já passa pro outro lado, vê se tá tudo direitinho, aperta um pouquinho que tiver que apertar, vira a diferença. Vamos fazer desse lado. E isso a gente faz também com agulha de tapeceiro, com a linha que é do tom de pele, no caso da cabeça. Foi? Foi. Aqui dentro eu vou dar aquele nosso querido macete, né? Enfia o fio de um lado, fia do outro, prende, amarra e voltamos ao trabalho. Voltamos. Ainda tô aqui com a minha linha marcando, porque eu sei que meu ponto vai começar aqui. Para quem trocou a cor, estão vendo aqui a marcação. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. No nosso caso, como temos aumento, serão 36. Já volto. Fizemos a carreira de 36 e a próxima será 5 pontos mais um aumento, porque nós vamos chegar a 42. E aí, chegando a esses 42, nós faremos mais 2 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, ou seja, será 42 mais 42. Voltamos. Voltamos. Fiz as carreiras e olha a coincidência, aqui a minha linha veio assim. Vou dar um jeito de dar sequência sem ter que refazer o nó que já veio feito, né? Agora, nós vamos fazer, depois de termos feito as carreiras de 42 pontos, né? Repetindo a sequência, nós vamos fazer uma que são 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou mostrar para vocês como a gente faz a diminuição. Voltei aqui para marcar no meu primeiro ponto. Confesso que está me incomodando esse nozinho ali, mas tudo bem, é a vida. Fiz, ficou lá para trás. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, como que faz a diminuição invisível? Você pega, em vez de passar por dentro das 2 alças, não. Você pega uma alça do primeiro ponto, vai no segundo ponto e pega a primeira alça também, ou seja, a linha da laçada, a primeira alça, a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto. Pega e segue o ponto baixo normal. Ou seja, aqui tinha 2, fizemos 1. Vamos lá fazer agora 5 pontos. Ui, dá pra ver? Tá. 2, 3, 4, 5. Outra diminuição para vocês visualizarem. Eu pego, passo pela primeira alça, estão vendo a primeira alça? Ela, alça da frente do primeiro ponto. Só dá um zoom certinho. Ó. E agora vamos por quê? Na alça da frente do segundo ponto. Entrei. Venho. Ponto baixo normal. Então, como serão as nossas carreiras agora? 5 pontos baixos, uma diminuição, no caso, aí para voltar para 36 pontos. Faremos depois a carreira a seguir. Ela terá 4 pontos e uma diminuição. Depois a próxima carreira terá 3 pontos e uma diminuição. Depois 2 pontos e uma diminuição. E uma diminuição seguida de 6 diminuições para a gente fechar. Vou colocar o enchimento, retornamos. O enchimento, retornamos não, estamos aqui. É fibra siliconada, lembrando que é antialérgico, é fofinho e quando você lava, ela volta ao normal. Você não coloca esse bolo todo, isso aqui é só uma ilustração. Perdão, você não coloca esse bolo todo de uma vez, certo? Você vai tirando aos pouquinhos mesmo, e vai inserindo. Na paciência, no amor. Pra quê? Pra ir moldando também. Não só porque força, né, a entrada do crochê, mas quando você vai colocando aos poucos, você tem a oportunidade de ir direcionando. E o ideal realmente é que você faça o quê? Umas bolinhas.
É porque a minha mão tá muito próxima. Deixa eu afastar aqui a linha. Mas você vai fazendo tipo umas bolinhas. Dá um zoom direitinho. E colocando. Retorno pra vocês com ela fechadinha, bonitinha. Expectativa. Estou doida pra parar o cabelo dela. Nós faremos 2 asas. E vou dar aqui a receita agora. A gente começa fazendo 12 correntinhas. Aquele anel ou nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volto fazendo um meio ponto alto na terceira corrente. Vim aqui, ó. Tá da agulha, 1, 2, 3. Entrei. Tô pegando, em vez de fazer como normalmente a gente faz por aqui, né? Passando por dentro e deixando a terceira alça para baixo, que é a de baixo, eu tô fazendo o contrário, pegando e deixando ela, escondendo e deixando as outras para baixo. Por quê? Porque eu acho que fica muito bonitinho essa textura aqui, desses pontos para baixo, e não se perdendo. Ó. 2. Farei 10 meio ponto altos. Meios pontos altos. Tá vendo aqui? Vou dar um zoom. Quando o zoom funciona, né? Dando sequência, faremos 10. E aí depois nós vamos subir com 2 correntinhas e faremos 8. Por quê? Essa é uma asa, vou fazer a... Eu já vi alguns modelos que você faz ela circular. Achei muito bonita, mas eu queria fazer de um outro jeito. Seguindo realmente a... Não é nem textura, mas o tamanho, né? A proporção mais ou menos das penas. Que elas têm um formato, elas vêm, aí aqui diminui um pouco, aqui diminui um pouco. Tendo tipo uma altura, são degraus. Fizemos 10, subimos com 2, viramos, voltamos aqui, faremos 8. Isso que é da linha, do mesmo tom da linha do corpo. Se você trocou de linha, você fez a troca de cores, no caso das calopsitas que tem 2 cores ou 2 tons, quem prefere, você vai fazer a do tom da parte de baixo do corpo. Entendeu? Por quê? Porque a asa fica naquela altura, ela compõe. Normalmente, o que é diferente na calopsita é o tom da cor da cabeça e do topetezinho, né? Aquela coisa fofa. Ó, fizemos nossos 8. Tem 8? Tem 8. Aí eu pego, viro, vou fazer o quê? Ponto baixíssimo para poder andar no trabalho. Eu quero é andar. Ui, fiz 1. Vamos lá. Fiz 2. E aí, aqui, olha eu já. Daqui, eu faço mais um terceiro. 1, 2 correntes e sigo. Meio ponto baixo, ou meio ponto baixo, meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Viram o o andar? No caso, andei aqui também. Vamos virar mais uma vez, fazer 2 correntes para subir, vira o trabalho e repetiremos os 5 pontos. Meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a nossa primeira asa. Ela fica, nós vamos fazer direitinho a armação, mas ela fica assim, ó, nessa lateralzinha do corpo. Por quê? Faremos também o blush. Tem gente que pode optar por fazer realmente, pegar ou uma tinta ou blush de maquiagem e fazer. Eu vou fazer com esse tom de laranja. Você pode usar também outra linha que você prefira. As calopsitas brancas, se não me engano, elas não têm. Eu realmente não observei de perto. Eu convivo muito com uma amarelada. E o dela é o tom laranja. Então, como que funciona a nossa anatomia da calopsita? Anatomia não, né? A parte externa.
ó, aqui eu vou colocar o blush. No caso, o que eu fiz foi um anel mágico com 6 pontos baixos. Percebe? Aqui, essa é a 7ª, essa é a 8ª. Então, a gente coloca entre a 9ª e a 10ª carreiras, dando o intervalo de 1 ponto para o nosso olhinho, tá bom? Estamos aqui. A asa, a gente coloca aqui. Vou pegar mais grampos não, alfinetes. Isso deixando um fio grande para a costura. Vou cortar aqui. Posicionado. Tem um detalhe. Ela fica aqui, vocês olhando aqui para trás. Eu vou costurá-la. Ainda vou posicionar a outra, mas eu não vou até o final. A minha costura, o fio tá vindo aqui. Eu vou fazer daqui, subindo assim, vem, dou a volta mais ou menos até aqui. Por que isso? Que é a altura do nosso último andar, né, na escadinha da asa. Para poder ficar essa pontinha. E também porque, ó, nós vamos colocar o rabo aqui atrás, bem no meio. Se eu fechar, não cabe rabinho nessa fofura, entendeu? Tem que ter um rabo nesse popozinho. Aqui, nessa altura. Vamos lá? Vou dar uma pausa, retorno. Aqui, coloquei a outra asa. Eu até mudei a posição dessa, subi ela um pouquinho. Vou subir essa aqui, dando uma inclinação assim, pra ficar na altura da mesma carreira. Ui, foi. Prende. Vocês usem os alfinetes para prender todo mundo, deixar todo mundo na posição. Isso é muito importante na hora de costurar. Por quê? Para não sair do lugar. Toma cuidado também para não se furar, óbvio. Mas o nosso foco é manter tudo no seu devido lugar para poder fazer a costura. É relativamente simples, são 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai e faz mais 3 para subir. Volta fazendo o quê? Nós queremos... Ui, aqui. Nós queremos 2 pontos altos. 1. Vamos lá. Ui, sem danificar a linha. 2. Agora faremos meio ponto alto. 1 meio ponto alto. O segundo. Ui. O terceiro. A gente tinha que ter dado um zoom, né? Ah, melhorou. Terceiro. O quarto. E o último é um ponto baixo. E aí já deixa, corta um pedaço bom da linha para poder costurar, certo? O nosso amigo número já está todo alfinetado, posicionado. Ó, lembrando, estamos aqui e esse rabinho vai entrar aqui atrás, bem aqui. Lembrando que a asa não será costurada até o final. Posiciona no meio, estamos aqui. A próxima etapa é, lembrando do topete. O topete, esse pedaço aqui, depois a gente dá uma parada. Mas o que eu fiz? Eu cortei 15 pedaços de aproximadamente 10 centímetros. Lembrando que eu estou fazendo essa toda do mesmo tom amarelado. Esse amarelo mais clarinho aqui. Porém, vocês podem fazer de um tom mais escuro, que ainda é um amarelo claro, mas né, já temos diferença. Se quiserem, pode fazer dessa cor aqui. Então, você corta 15 pedaços. E como que nós vamos colocar esse topete na nossa calopsita? Vamos lá. Vou botar um aqui para vocês verem e a gente vai reproduzir. No caso, fazer mais. De cima para baixo, a gente insere a agulha aqui. Ui, dá uma peninha, né? É quase uma tortura. Mas, enfim, dobramos a linha ao meio. Vamos aqui, puxamos por dentro do trabalho. Cuidado para não puxar a fibra. Estamos aqui. Vem, prende os 2 fios por dentro da laçada, pela laçada e passa por dentro. E prende assim. 1, 2, 3. Faremos isso 5 vezes, porque no total teremos 15... Meu Deus, qual é o nome disso? Fios no topete, peninhos no topete, que seja. Teremos 15 desses, fazendo sequências de 3, tá? Já volto com ela
topetada, costurada, arrematada, tudo mais. Estamos aqui com o topetão, que basicamente vai ter que ser educado por vocês e aparado, ó. Tá vendo? Fica esse bolo aqui, mas é isso. A ideia é ele ficar assim, vai dar uma inclinada. E aí a gente pega a tesoura, resgatando a tesoura, e dá uma paradinha. Como? Segura, tá vendo? Bem inclinado. Estamos aqui. E só dá uma parada assim. Também. Sem dó nem piedade. Ui, calma aí que aí eu virei pra vocês não... Aí vocês vão ver. Dá, ajeita. E temos uma calopsita topetuda. E gente, cabe dar uma ajeitada, uma penteada, né? Repuxa, vai. Se ficou alguma ponta de fora que vocês acham que tá de fora, para. Mas não para muito não, porque a graça é esse topete aqui, enorme. E aí agora nós vamos pro pé. Pro pé você pega um pedaço grande da linha da cor do bico. No caso eu peguei bem grande aqui, deixa eu cortar. E vou explicar pra vocês como que funciona. Ela tem 3 dedos na pata. Então, nós faríamos algo parecido com o Y. Só que nós podemos fazer o Y puro, né? No caso, só fazer 3 tracinhos. Mas também podemos fazer de outro jeito para dar uma textura, que eu acho que fica mais interessante. Ó, vamos lá. Eu venho aqui, aí embaixo mesmo. Vocês veem a altura que vocês preferem. Mas vou até marcar com ponto para vocês visualizarem. Com ponto não, com alfinete, né? Vou fazer com altura de 2 pontos, então acho que... 2 pontos não, aqui tá bom. Distanciamento, 1, 2. Então, o nosso Yzinho é pequeno. Venho aqui, faço... Deixo uma ponta aqui, porque depois a gente enfia e esconde ela, tá? Naquele processo de enfia por dentro. Não dá pra enfiar por fora, né? Mas enfim, vim aqui, fiz um. Agora vamos fazer o resto do Y. Ó, 1. Aí aqui 2. Vou fazer o terceiro. Já pode até tirar o alfinete. 2, 3. Poderíamos deixar assim, só com esses 3? Poderíamos, mas não vamos. Por quê? Tem um negócio que é bem interessante. Você pega, faz assim, e aí agora você vem circundando a linha que já tá ali, pra dar uma textura. Vai circundar ela inteirinha, até lá embaixo, ó. Dá uma apertada, não deixa ficar frouxo. Por quê? Porque você dá uma textura no pé, no caso, nas patas. Tá vendo? Vai ficando mais grossinho. Aí você vai fazer isso até o final. Vamos lá. Fazer um pra vocês verem. Vai segurando, fazendo, ó. Viram já a diferença? Parece que ela tá com o pé recolhido, mas tem um pé ali. Fica mais visível o nosso trabalho. Eu acho que enriquece a peça, um detalhe. A diferença. Faremos isso em todos e voltamos. Tadã! Temos aqui nossa calopsita. Olhem os pés. Calma aí, dá um zoom bonitinho. Tá vendo? Bordadinho. Com um popô. Cadê o rabinho? Dá uma esticada no rabinho também, bonitinho. As asas, lembra que eu falei que ia ficar meio aberta? E o blushzinho. Ela já tem uma parceira, que eu fiz um pouquinho mais recheada. Também, que aliás precisa ser mais aparado. Calma aí, vamos aproveitar e aparar esse povo. E é isso, gente. Foi um prazer, tá? Qualquer dúvida, só escrever, eu respondo por aqui, pelo Instagram. Fiquem à vontade, sugestão, qualquer coisa. Eu particularmente gosto muito de ave. Tô tendo uma experiência muito boa convivendo com uma calopsita. Essa aqui eu pentei já tem mais um tempo, né? Eu acho que a linha ficou educada. Que nem o cabelo, que nem quando você tá educando franja, né? Que demora um tempinho às vezes. Pois bem, eu gosto muito de aves, eu quero fazer várias. E foi com muito prazer que eu fiz essa calopsita baby, bem pequenininha, bem fofinha, bem gorduchinha, pra ser apertada, pra alegrar os dias e
Pra lembrar, gente, que todo mundo já foi um bebezinho, né? Que coisa fofa, que coisa rica. Beijo!